Oi, gente, boa noite. Começando mais um episódio do projeto O Filme da Sua Vida. Hoje eu vou conversar com o professor, poeta, Garcia Rodrigues. Quero fazer uma breve apresentação dessa querida figura, ele que foi meu professor, meu colega, professor de teoria literária da UFG. Leandro Garcia é também pesquisador bolsista de produtividade do CNPq, é pesquisador no Museu Imperial de Petrópolis através do Convênio de Ação Técnica e Científica entre a UFMG e o Museu Imperial de Petrópolis, é autor do livro de poemas Despoético e de uma série de livros organizados sobre a correspondência de Alceu Amoroso Lima. Então a gente vai conversar com o Leandro sobre o filme O Nome da Rosa, a trajetória literária de pesquisador desse querido amigo, desse querido professor. Vou mandar o convite para ele, para que ele possa falar sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória. Um instantinho, mandando o convite. Convidar a audiência de vocês. Mandei o convite. Vamos ver. Oi, Erivelto? Oi. Te ouço, mas não te vejo. Acho que dividiu a tela agora. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Você seja bem-vindo. Boa noite também. Boa noite não só aos que estão nos assistindo hoje, como no futuro, né? É porque verdade. Certamente o vídeo vai ficar na plataforma, no futuro muita gente vai nos assistir de novo, né? Bem lembrado, Leandro. Muito obrigado pela presença. Antes de fazer a pergunta de abertura, passar a palavra para você, lembrar mais uma vez do teu trabalho como pesquisador bolsista do CNPq, do teu trabalho através do convênio entre a UFMG e o Museu Imperial de Petrópolis, de um trabalho de pesquisa, de levantamento de acervo, de arquivo. Isso é fundamental para a nossa cultura, para a nossa literatura. E agradecer a você pela presença. E só para citar alguns, tá? Para o pessoal que está acompanhando, vamos lá. A partir da sua tese de doutorado, o livro Alceu Amoroso Lima, Cultura, Religião e Vida Literária, foi publicado pela EDUSP. Logo depois você publica Alceu Amoroso Lima na série Essencial da Academia Brasileira de Letras. Tem Cartas da Esperança em Tempos de Ditadura, que você organizou a respeito da correspondência de Frei Beto e Leonardo Boff com Alceu Amoroso Lima. Depois você vai para Mário de Andrade, a correspondência de Mário de Andrade ao Alceu Amoroso Lima, publica pela EDUSP. Amoroso Lima, pela UFMG, e mais recentemente, Lúcio Cardoso, 50 anos depois, pela editora Relicário. É isso mesmo? É isso mesmo, perfeito, certinho. Você transformou os estudos de epistolografia em um estudo, em uma área pop da literatura, da cultura. Olha, eu não sei se eu que transformei, não. Eu ajudei a ficar pop, de certa forma, né? Porque acaba que é interessante você perguntar isso, você falar isso, porque sempre se publicou cartas no Brasil, sempre nós tivemos cartas publicadas. Mas um trabalho de organização de uma forma mais sistemática, mais científica, isso é algo relativamente novo nos estudos literários do Brasil, por incrível que isso possa parecer. Na verdade, foi a partir do ano 2000, com a publicação da correspondência do Mário de Andrade com Manuel Bandeira, pelaquela coleção da EDUSP, do IEB, que nós começamos, de uma certa forma, a sistematizar a área da epistolografia, dos estudos epistolográficos aqui no Brasil. Então, nós sempre tivemos cartas publicadas. Agora, publicadas com todo um rigor científico, sistemático, é algo de uns 20, 25 anos para cá, né? E eu, realmente, é uma das minhas paixões intelectuais, eu entrei nessa seara e dela eu não consigo sair, porque
é um vírus de arquivo que nós temos, sabe? E aí entra na gente e não sai mais não. Que coisa bacana. Leandro, então, vou fazer a pergunta de abertura que eu tenho feito a todos os convidados e convidadas, que é a pergunta, não é, é a partir do projeto O Filme da Sua Vida, e é bem simples. Leandro Garcia, como é o filme da sua vida? É muito complicada essa pergunta. Eu até, olha, realmente assim, é uma pergunta ingrata, porque eu vou dizer que o filme da minha vida de professor, eu acho que é O Nome da Rosa, realmente, mas é muito difícil falar um filme da vida inteira, porque primeiro eu gosto muito de cinema e já assisti muito e assisto muito. Eu adoro o cinema oriental, eu adoro o cinema turco, cinema iraniano, cinema israelita. Poucas pessoas acompanham, eu acompanho muito de perto a produção de cinema no Oriente Médio, gosto demais. Cinema egípcio, que é riquíssimo, né? Então, o que acontece? Acaba que é muito filme bom, é muita série maravilhosa, mas na minha vida profissional, como nesses 28 anos de magistério, eu acho que O Nome da Rosa foi talvez o filme, talvez não, certamente o filme que eu mais assisti, mais debati e mais analisei com os meus alunos, né? Especialmente quando eu dava aula de trovadorismo, literatura medieval portuguesa e tudo. Então era um filme que eu pegava para eles visualizarem um pouco esteticamente a Idade Média, já que aqui no Brasil nós não tivemos, né, Idade Média no sentido que a Europa viveu a Idade Média. Então é muito difícil, às vezes, para o aluno visualizar esteticamente aquele universo medieval. Então foi um filme que, assim, eu não sei te dizer quantas vezes que eu assisti e analisei ao longo da minha vida de professor. Então acho que é o filme da minha vida profissional, do magistério, né? O Nome da Rosa. Você preparou alguma coisa para falar sobre ele? Olha, assim, eu não sei, talvez é difícil preparar, porque, primeira coisa, eu acho que, para quem está nos assistindo, eu sempre comentei e gosto de repetir. Cinema e literatura, eles dialogam muito, mas são estéticas muito diferentes. Sempre aquela bobeira cinema e literatura são duas estéticas muito diferentes, né? Então, aquela bobeira de que o filme não tem muita coisa a ver com o respectivo livro, eu acho que não tem que ter a ver, porque são duas estéticas, são duas linguagens, são duas leituras, a do cinema e da literatura. Eu acho interessante que a adaptação cinematográfica seja realmente diferente do texto literário. E no caso do Nome da Rosa, é um romance de 800 páginas. Você colocar 800 páginas em 2 horas de filme é impossível, isso não existe, né? Não existe. Então, eu acho que o romance é de uma beleza muito grande, eu acho que vale a pena ler o romance, porque é um romance pós-moderno, se encaixa dentro do pós-modernismo, que é essa relação tensa entre o presente e o passado, né? Porque o pós-modernismo, enquanto o modernismo se projetou muito para o futuro, né? À toa que inicialmente o modernismo era chamado de futurismo, o pós-modernismo tem uma relação tensa com o passado, né? E nesse caso, O Nome da Rosa é um romance, né, pós-moderno, porque ele é dos anos 80, ele é lançado em 1980, mas tentando recuperar a Idade Média do ponto de vista estético, e eu acho que é um romance espetacular, por quê? Daí a grande diferença dele com o filme, né? Porque a grande questão para no romance O Nome da Rosa é essa transição do final da Idade Média para o Renascimento, no caso, né? E as grandes forças, porque o romance trabalha muito com as forças. A força medieval, do pensamento medieval escolástico, e a força de renovação que vinha com o Renascimento, né? Já no final do século XIV, porque a história se passa em 1327. Então, isso no romance é muito forte, é um embate filosófico e teológico fortíssimo, daria teses e teses, ao passo que o filme trabalhou muito uma questão policial. O filme parece muito uma situação meio Sherlock Holmes e o Watson da Idade Média, né? Ou seja, o filme é toda uma... Inclusive, o próprio Umberto Eco não gostou muito do filme, da adaptação do filme, porque ele dizia que o filme ficou muito na questão policial, caçando o assassino dos monges lá no mosteiro, né? Ao passo que ele fala que o romance ele é muito rico pelo debate teológico e filosófico que tem. Agora, eu acho o filme de uma estética espetacular. É um filme europeu com orçamento norte-americano. Na época, isso foi muito comentado, porque o diretor é o francês Jean-Jacques Annaud, e o Jean-Jacques Annaud ele vem todo de uma tradição do cinema francês, que é um cinema artístico, um cinema até filológico. Por quê? Porque o filme, ele conseguiu colocar no filme
uma riqueza filológica, por quê? Porque você tem vários trechos e falas em latim, em alemão antigo, né, em carolíngio, você tem italiano, tem em francês, tem em português. O próprio filme, um dos personagens, o Salvatore, fala algumas frases em português, inclusive. Então, há todo um trabalho filológico, linguístico no filme, que eu achei isso muito rico. E o cenário, né, ou seja, as locações que foram feitas na Alemanha e em Roma, na Itália, é algo assim que me abalou. Eu era adolescente quando eu assisti, eu realmente fiquei abalado porque um outro universo se abriu para mim, né? Então, assim, tem muita coisa. Se você tiver alguma curiosidade para que eu fale, eu falo. Não, enquanto você está falando, eu estou me lembrando, não é, das leituras que fiz e das vezes que assisti. Se bobear, acho que assisti até como seu aluno em sala de aula e você discutindo conosco, né, comigo e com os meus colegas e as minhas colegas, naquela ocasião, a reconstituição estética, né, do ideário da Idade Média, que era um dos pontos que você, quando foi meu professor, discutiu conosco. Sim. Né? Mas fiquei pensando que quando você propôs o tema, que eu fiquei brincando com você, eu falei, não, são coisas simples, eu vou apenas perguntar das inflexões em latim. E você falou, isso eu sei no livro. E ainda tem, assim, no filme, que está diferente. Quer dizer, é uma obra que você conhece profundamente, mas você não saiu de casa a primeira vez pensando, vou lá assistir O Nome da Rosa. Como é que você descobriu o filme Nome da Rosa? O filme O Nome da Rosa é uma coisa espetacular, porque eu era adolescente em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, e eu sou de uma geração ainda, graças a Deus, nós somos, né, Erivelto, de uma geração que tinha um cinema fora do shopping center. Na verdade, na época, quando eu era adolescente, nem existia shopping center, né? E até tinha o Barra Shopping, mas era muito distante, e o Barra Shopping era muito menor do que é hoje. Mas eu não ia no Barra Shopping, hoje em dia o pessoal vive dentro de shopping. E aí fomos eu e mais dois primos assistir a estreia do Robocop. A estreia do Robocop no Palácio Campo Grande. Quem conhece Campo Grande sabe, o Palácio Campo Grande fica ao lado do Mercado São Brás, ali no centro de Campo Grande, e fomos eu e dois primos assistir a estreia do Robocop. E a gente, quando estava sentado lá esperando o filme começar, vinham os trailers, né? E um dos trailers foi justamente sobre O Nome da Rosa. Eu tomei um susto, um impacto, porque esteticamente é uma beleza muito grande. E eu fiquei assim, o que é aquilo, né? Ou seja, porque o trailer do filme passava o alto de fé da Inquisição que tem dentro, né, do filme do Nome da Rosa. Eu tomei um susto muito grande, saí dali, fui com meus primos para o Mercado São Brás comer pastel com caldo de cana e discutir o Robocop. Mas eu me lembro que um dos meus primos, o Anderson, falou assim, você viu aquele filme que tem um tribunal? Será que aquilo é interessante para a gente ver? Eu falei assim, olha, eu não sei. Aí, dali um mês, o próximo filme que nós fomos ver foi o Mad Max. E aí o Mad Max veio logo depois do Robocop. De novo, assistindo aos trailers antes, né, do Mad Max, passou novamente o trailer do Nome da Rosa. Eu falei com o meu, olha, a gente vai ter que vir, não tem jeito. E aí, de fato, a primeira vez que eu assisti foi no Palácio Campo Grande, O Nome da Rosa, e foi assim, se me permite o termo, uma porrada. Por quê? Porque aquele universo medieval, especialmente de uma estética do mosteiro, por que acontece? O mosteiro onde se passa o filme, na verdade, é o mosteiro de Auerbach, que fica em Munique, na Alemanha, a locação foi em Munique, na Alemanha, é uma fortaleza, porque os mosteiros medievais, eles tinham essa característica de serem fortalezas. As paredes eram de pedra de 1,5 metro de largura, as paredes, por quê? Porque quando aconteciam as invasões, as pessoas, inclusive, das cidades, se refugiavam dentro dos mosteiros. Então, o mosteiro ele era construído para ser uma fortaleza mesmo até bélica. E nós nunca tivemos isso aqui no Brasil, nós não vivemos, né, a Idade Média tal qual a Europa viveu. Então, quando eu vi aquilo, eu me lembro que eu fui conversar com meu professor de História no colégio. Eu estudava na Escola Municipal Princesa Isabel, em Santa Cruz, Colégio Municipal Princesa Isabel, e a minha professora de História, que eu me lembro até hoje o nome dela, Vera Lúcia, ela, na semana seguinte, ela me trouxe um livro sobre a Idade Média. E eu posso dizer que aquele livro dela me virou do avesso também, porque foi quando eu entrei nesse universo de história, de literatura, porque o filme também é muito literário, e foi quando ela falou, é um romance, é baseado num romance. E é uma coisa muito maluca, porque eu estava na sexta série,
E na sexta série eu li O Nome da Rosa, o romance. Ou seja, eu encarei 800 páginas. É muito doido isso, porque eu sempre gostei disso, né? E a professora me emprestou aquele livrão de 800 páginas, eu levei para casa e li aquilo. E eu levei um bom tempo lendo, né? Era criança ainda, adolescente. E aí depois eu discuti com ela, com a Vera, ou seja, como que o livro estava diferente do filme, né? Eu não me esqueço disso. Então eu acho que é a função de um bom professor, de uma boa sala de aula, da escola pública de qualidade, né? A escola municipal, que junto com o filme, junto com o cinema, me ajudou a entrar nesse universo no qual eu estou até hoje, porque o filme e o romance trabalha muito com a questão de quê? De biblioteca, de livro, de manuscritos, de arquivo, porque uma das belas cenas do filme é o chamado scriptorium. Na Idade Média, o scriptorium era o local dentro dos mosteiros onde os monges copistas faziam cópias dos livros do classicismo, da Idade Clássica. Na verdade, para sermos bem fiéis do ponto de vista histórico, a gente tem que agradecer muito aos monges medievais, especialmente aos monges beneditinos e cistercienses da ordem de Cister, os cistercienses, e da ordem de São Bento, os beneditinos. Por quê? Porque foi na Idade Média latina, nesses mosteiros católicos, que se teve, de uma certa forma, a manutenção dos conhecimentos clássicos. Ou seja, essa coisa que é uma das coisas, Erivelto, quem nos assiste, inclusive, mais burras, mais tapadas, que a gente quem escuta por aí, é que a Idade Média foi a Idade das Trevas, Noite dos Mil Anos, e não sei o quê. Isso é de uma burrice, né? Você pensar dessa forma, porque houve toda uma cultura medieval fortíssima, centrada na literatura. Houve uma literatura medieval riquíssima em prosa, através das novelas de cavalaria, ou na poesia, nas trovas, né, no chamado trovadorismo. Houve toda uma cultura belíssima do ponto de vista musical, o canto gregoriano e outros cânticos, o teatro medieval. O teatro medieval de uma riqueza na Inglaterra medieval, as chamadas morality plays, que eram as peças de moralidade, elas criaram o público que gostou de teatro e passou a gostar de teatro, que no século XVI Shakespeare soube aproveitar muito bem no Globe Theatre. Mas o Shakespeare ele não surge do nada, ele não estala o dedo e aparece. Não. Havia todo um contexto de gosto pelo teatro na Inglaterra que vinha desde a Idade Média inglesa. Conclusão. E a própria construção das catedrais é a própria ideia de universidade. Porque a universidade, o conceito de universidade, surge na Idade Média. Então chamar a Idade Média, Idade das Trevas, Idade não sei o quê, é de uma burrice muito grande. Agora, é óbvio que era muito circunscrito às condições daquela época, né? A gente não pode querer julgá-los com nossa visão de hoje. Então, o conhecimento era muito circunscrito, de fato, aos ambientes da igreja, especialmente aos mosteiros e às catedrais. Mas também isso, ao longo do século XIII, começa a mudar muito com o surgimento das universidades. Então, eu acho que, assim, o cinema ele tem uma função muito interessante, porque é entretenimento? É entretenimento, mas também pode ser formação, pode ser também um espaço de questionamento também, sem dúvida nenhuma, né? Você falou que conversou com a professora de História, ela Sim. te emprestou o livro, mas a tua formação é em literatura, você é graduado em português e inglês, e aí eu fiquei pensando, pelos dois filmes antes de O Nome da Rosa, poderíamos ter aí um militar de alta patente, né? Robocop e Mad Max, podia ter alguém ligado a... Mas é um humanista, um homem ligado às letras, às artes. Como é que você escolheu a literatura, Leandro? Ou foi a literatura que te escolheu? Eu não sei, não, mas foi em sala de aula. Na verdade, assim, toda a minha motivação para fazer letras foi por conta de 2 professores de literatura no 2º grau. Na época que eu estudei o 2º grau, ainda se chamava científico, né? Hoje em dia é ensino médio. Então, na época, quando eu fiz o científico, eu sou fruto de escola pública, né? Minha vida inteira eu estudei em escola pública, eu só pisei no particular na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, na PUC do Rio, através de bolsa, né? Eu ganhei bolsa, fiz concurso, fiquei lá, passei em primeiro lugar e ganhei bolsas. Mas, assim, a minha vida da formação básica foi toda na escola pública. E naquela época, quando eu estudava o 2º grau, o científico, foi no Colégio Estadual Barão do Rio Branco, em Santa Cruz também, que fica ao lado da Escola Municipal Princesa Isabel, onde eu fiz o ginásio, né, que era hoje o fundamental, o ensino fundamental. E é interessante você perguntar isso, porque isso foi lá no início dos anos 90,
muito antes da atual LDB. A LDB, se não estou enganado, é de 96, e foi a LDB que consagrou a ideia da intertextualidade, da interdisciplinariedade, da transdisciplinariedade, essa coisa toda. Mas muito antes disso, no Colégio Estadual Barão do Rio Branco, os professores faziam um trabalho de integração entre as disciplinas, que é algo que eu fico surpreendido até hoje, mais de 30 anos depois. Por quê? Porque o professor de História e o professor de Literatura, eles literalmente caminhavam juntos, em termos de disciplina e de conteúdo. Vou te dar um exemplo. Era combinado entre eles, né? Era combinado. Enquanto o professor de História estava dando o tema, grandes navegações, a professora de Literatura estava analisando os Lusíadas. E analisando os Lusíadas em poesia, em verso, né? Em prosa, adaptação em prosa não. Então, eu me lembro que eu reli O Nome da Rosa no segundo grau, eu tinha lido lá na época do ginásio da sexta série, eu reli no segundo grau, no primeiro ano do segundo grau. Por quê? Porque em História o professor estava dando Idade Média e Idade Moderna. E aí a professora de Literatura puxou para o trovadorismo português e de novo deu O Nome da Rosa para a gente ler. E assim foi até o terceiro ano, que era a preparação para o vestibular, né? Eu me lembro que, por exemplo, quando o professor deu Iluminismo, em termos iluminismo e absolutismo na França, a professora de Literatura passou para a gente ler a peça e analisar Cyrano de Bergerac, que é uma das peças mais importantes do teatro francês. Fora Molière, Racine, era uma coisa de doido, porque assim, hoje em dia, até na graduação de letras, é difícil a gente conseguir fazer isso dentro do mundo. Nem fala. E isso foi feito pelos meus professores do Colégio Estadual Barão do Rio Branco. Foi ali, no segundo ano do ensino médio, quando eu estava lendo José de Alencar na literatura e estudando o ciclo do café no Brasil, na disciplina de História, que eu decidi fazer letras, na aula da professora Glória. A professora Glória, que dava aula lá no Barão e dava aula no Colégio de Aplicação da Rural, em Seropédica. E aí foi, assim, não me esqueço disso, foi analisando Iracema. Uma análise de Iracema, da professora Glória, que me deu aquele estalo, não, eu vou fazer letras, e aí eu decidi. Quando eu fui para o terceiro ano, eu tive um dos melhores professores da minha vida, que foi o professor Charles, de literatura, e com ele, então, assim, o Charles dava aula às terças-feiras, não me esqueço disso, tem mais de 30 anos. Na segunda-feira, a gente estava louco, empolvorosa, assim, maluco, na expectativa da aula do Charles no dia seguinte, na terça-feira. Agora, era muito diferente, Erivelto, porque naquela época a disciplina de literatura era separada de língua portuguesa, você tinha 3 tempos de literatura, 3 tempos de português e 2 tempos de redação. Olha que diferença. 3 tempos de literatura, 3 de língua portuguesa e 2 de redação. Então o professor, que era um excelente profissional, fazia miséria com a gente. E realmente eu fui virado... construir, né? Eu fui virado do avesso por esses professores, entendeu? Agora, você foi citado aqui por um grande professor, com quem eu conversei recentemente, que é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o professor Marcos Pacha, né? Falou da experiência de ter sido seu aluno, eu fui seu aluno, e já vi você chegar em sala de aula e ficar alucinado na graduação. Você falou, às vezes, até na graduação hoje em dia é difícil. Aí me lembro que na graduação vi você chegar em sala de aula para trabalhar um texto, na verdade era um conto do Guimarães Rosa, e boa parte dos alunos e alunas não haviam lido o conto, coisa de um mês antes você passou, e ali no dia de analisar, e aí você ficar alucinado, falar, meu Deus, como é que vai ser essa geração de professores e tal. E o Cícero, né, com quem eu conversei aqui também, professor Cícero César, falou da dificuldade, mencionou a dificuldade muitas vezes que o professor na atualidade tem de partilhar o conhecimento, né, em comparação com o que você está colocando, anos 90, finalzinho dos anos 80, enfim, uma outra época em que nós, de fato, esperávamos pelo professor ou pela professora, porque ali você tinha o elo entre o que era o estudo, né, do livro didático, mas também todo o universo cultural do cinema, da música, da literatura, da troca de experiências, né? Coisas que hoje, você mesmo na sala de aula, exibindo um filme, já não estou nem falando de ler o livro, exibindo um filme que seja uma adaptação para tornar mais palatável esse universo, você ainda tem muitas vezes a dificuldade, seja no ensino médio ou mesmo em curso de graduação,
do aluno acompanhar, do aluno interagir com aquele conteúdo. Mas o que eu queria perguntar para você, a partir disso tudo, é que nesse cenário em que há uma diminuição de tempos de literatura, você sabe, as humanidades de um modo geral, história, geografia, ciências sociais, filosofia, a própria literatura, vem sofrendo já há bastante tempo um ataque, né, à sua estrutura, o seu potencial de desenvolvimento do intelecto e da sensibilidade dos indivíduos. O que eu queria perguntar para você é o seguinte: com essa tua experiência, né, de ter optado pela literatura a partir do contato com os professores e com as obras na escola pública, como você vê essa situação de ataque a essas áreas do conhecimento e a ideia, aí vou estender um pouquinho a pergunta como uma provocação, a ideia de censurar obras? Como você vê esse cenário que se desenha aí para os próximos anos? Olha, eu sou extremamente pessimista, eu vou logo falando. Comigo não tem muito otimismo, não. Eu sou extremamente pessimista. Eu acho que assim, é um projeto organizado de emburrecimento. Eu acho que é um projeto, é uma política de emburrecimento, uma coisa pensada mesmo para você emburrecer, de todas as formas. E é interessante o que você perguntou, porque isso tem tudo a ver com o livro, com o Nome da Rosa e com o filme. Por quê? Porque tanto o livro, o romance, quanto o filme O Nome da Rosa, trabalha muito, explora muito essa questão mesmo da falta do diálogo ou do endurecimento. Porque um dos personagens, endurecimento em relação ao conhecimento, em relação ao novo, de perseguição do conhecimento. Porque um dos personagens mais espetaculares do romance e do filme é o venerável Georg. É o Georg de Burgos, que é um monge cego, ele já está muito idoso, ele tem 85 anos. Aquele monge, ele é a metáfora da Idade Média, mas daquele lado mais obscuro, aquela dimensão mais obscura da Idade Média, que por incrível que pareça, por isso que eu acho que esse filme é muito atual, e o livro também, hoje em dia nós estamos vivenciando isso. Ou seja, hoje em dia a gente tem que comprovar e provar que a Terra não é quadrada, né? E que vacina salva, ou seja, que vacina evita doença, ou seja, você tem que convencer a criatura que é importante ele se vacinar. Eu fico pensando na atualidade desse personagem do venerável Georg, que ao discutir com o Frei Guilherme de Baskerville, que no filme é o personagem do Sean Connery, ele tem uma frase que eu acho espetacular. A fé precisa do medo. A fé precisa do medo. Por quê? Porque toda a questão do filme é a busca do personagem do Guilherme de Baskerville pelo segundo livro da Poética de Aristóteles, que é onde Aristóteles tinha feito um tratado sobre o riso, um tratado sobre a comédia. E esse livro se perdeu no incêndio de Alexandria, né, da Biblioteca de Alexandria, lá no Egito, no século V. Aí entra a ficção do autor, obviamente, ou seja, se supunha na ficção, o livro se perdeu mesmo, a parte da poética de Aristóteles sobre a comédia se perdeu. Mas se supunha, aí entra a ficção, né, que uma cópia dele tenha ido para a biblioteca do mosteiro da história, da nossa história, né? E toda a busca é a busca por esse livro, que na verdade é a metáfora da busca pelo conhecimento, é a busca pela iluminação, é a busca pelas luzes do conhecimento, as luzes do saber. Ora, quando você fala que hoje em dia, como esse retardado, esse idiota aí, presidente da Fundação Palmares, né, está censurando livros, ou seja, que inclusive o Ministério Público, a Justiça o proibiu juridicamente, na Justiça, dele censurar e dele jogar fora mesmo, descartar uma boa parte da biblioteca da Fundação Palmares, eu faço um link muito grande entre esse romance do Humberto Eco e o filme do Jean-Jacques Arnaud, com essa realidade de hoje. Ou seja, censura, seja de direita ou de esquerda, qualquer censura é uma atitude burra. É uma atitude que cerceia o pensamento, cerceia o crescimento individual e coletivo. E eu trago isso para a sala de aula, eu realmente fico muito triste, eu fico revoltadíssimo, dou esporro mesmo, quando um aluno meu não lê. Por quê? Porque eu acho inconcebível um aluno que vai fazer letras e não gosta de ler. E volta e meia eu escuto esse tipo de idiotice, essa barbaridade. Por quê? Porque hoje em dia, na universidade pública, né, eu sou professor da universidade pública, da UFMG, os alunos, obviamente, entram todos pelo Enem, né, pelo SISU, faz o Enem, depois passa pelo SISU. E muitas vezes letras não é a opção da criatura, né, mas ele tem pontuação, ele vai, né?
Então ele acha, tem essa ideia idiota que o curso de letras é mais fácil, letras e pedagogia são os cursos mais fáceis de se fazer. Então eu já cansei de ouvir assim no dia a dia aluno que faz letras que diz que não gosta de ler romance, não gosta de ler poesia. Ora, a gente até pode ter as nossas predileções do ponto de vista do gênero literário, né? Eu sou professor de língua portuguesa, mas nunca gostei de dar aula de língua portuguesa. Já dei aula de língua portuguesa muitos anos da minha vida, mas não gosto, não é minha praia. Mas sei, se tiver que dar aula, eu sei dar aula, né? Eu sempre optei pela área de de literatura na grande área de letras, né? Agora, você se recusar a ler, e o que é pior, o que hoje em dia também, o Erivel, está muito difícil na formação das humanidades. O camarada, a gente realmente vive a época da pós-verdade. Hoje em dia, a verdade é o que eu acho que seja verdade, o que eu quero que seja verdade. Então, por exemplo, um dia desse eu tive um problema muito sério, aqui dando aula pelo Zoom, dando aula pela internet, que eu passei por o curtiço do Aloysio Azevedo, eu estava dando aula sobre naturalismo, né, realismo, naturalismo, e um grupo de alunos de lá meteu um malho no curtiço. Eu perguntei, mas vem cá, pela fala deles, eu percebi que eles não tinham lido. E aí eu falei assim, mas vem cá, como que vocês leram o romance? Qual a edição que vocês leram? Isso aqui tudo aqui pelo Zoom, pela internet. Não li. A outra, não, eu não li. Uhum. Não, eu não li, porque aí começa a vir com aquele papo, né, que é o personagem negra discriminado, não sei o quê, a Rita Baiana é muito sexualizada. Ora, isso tem de ser problematizado à luz da leitura literária, da discussão literária, do debate literário, da crítica literária. Agora, você simplesmente recusar-se a ler e depois diz que não vai falar nada, e você sequer leu. Eu acho isso de uma burrice estonteante. Então, o meu medo, vou te ser muito sincero, é que isso esteja se fincando na sociedade, ou seja, se isso fosse uma passagem, se isso fosse uma fase. Mas eu tenho percebido que isso tem ficado muito, sabe? Ou seja, isso está persistindo. E aí eu acho que o filme, ele dialoga muito, porque a grande questão do filme é a luta e a busca pela cópia do livro da Comédia de Aristóteles, que é a metáfora do conhecimento, do saber, né? Da abertura de mente. E quando você tem a criminalização dessa busca, a criminalização da busca do conhecimento, eu acho que, assim, é muito triste e eu sou muito pessimista em relação a essas coisas, sabe? Olha só, estão acompanhando a gente aqui, um ex-aluno seu, nosso colega, Tiago, disse o seguinte, lembrou de um episódio em que o ex-prefeito do Rio de Janeiro proibiu determinado livro numa feira, né, na Bienal do Livro. A nossa querida professora coordenadora Janice, foi nossa coordenadora, né? Está dizendo aqui para a gente, é inconcebível um aluno ou professor que não gosta de ler. E aí, pegar um ganchinho da tua fala, antes de devolver a palavra para você, você falou que há uma atualidade num determinado personagem lá do romance O Nome da Rosa. Mas eu fico pensando também que nós, como sociedade aqui no país, estamos regredindo a níveis de comportamento em relação à leitura, à censura, que está nos aproximando de práticas despotistas, excludentes do pensamento lá da Idade Média. Sem dúvida. E daquela dimensão pior da Idade Média, que é assim, aquela dimensão realmente obscurantista, que eu sempre acreditei, sempre comento com os meus alunos em aula de teoria literária, especialmente quando eu dou teoria 1, que são realmente duas grandes forças que nós temos no universo. É a força apolínea e a força dionisíaca, né? E a mentalidade de Apolo e a mentalidade de Dionísio, né? De fato, a Idade Média ela tem as duas coisas. Ela tem um determinado lado obscuro, tem sim, mas também tem o lado de luzes. Nem à toa que a gente... Eu fiz parte de uma banca de doutorado na Faculdade de História da UFMG, e foi uma banca de doutorado que eu achei espetacular, que a tese do garoto lá se chamava o seguinte, a tese do rapaz, Idade Média, : Idade das Luzes. Eu gostei só do título, né? Idade Média, Idade das Luzes. Já era provocativo desde o início, né? E ele trabalhou muito a questão do chamado Renascimento Carolíngio. Como que a literatura medieval, especialmente na França, a literatura medieval provençal, que ainda não era França, ainda era Provença, né? E como que essa literatura provençal na Idade Média ficou fortíssima e se estruturou através de uma estrutura que os historiadores dão o nome de Renascimento Carolíngio, e isso em pleno século IX, século X, século, XI, né? Então, houve realmente
experiências de luzes e também houve experiências realmente de sombras. O que eu fico mais louco hoje em dia, o Erivelto, é como que, em plena revolução tecnológica, em plena revolução da comunicação, com essa, por exemplo, essa situação que nós estamos aqui nos falando, estamos longe demais, distantes demais, mas todo mundo aqui interligado, como que nesse universo, nesse momento, a gente consegue ter tanta burrice e uma burrice institucionalizada, uma burrice política, entendeu? Uma época, um momento em que você tem, né, pessoas públicas, seja em nível municipal, estadual ou federal, promovendo e institucionalizando a estupidez. E eu acho que essa institucionalização da estupidez, ela está chegando na base, né? Ou seja, se ela ficasse só, digamos assim, no nível de governante passa, de 4 em 4 anos a gente, né, troca. Mas isso está chegando à base e eu fico realmente muito preocupado. Por exemplo, eu tenho muito cuidado com os meus alunos de letras, porque são alunos que vão ser professores daqui a pouco, né? Então, eu realmente pego muito... Você foi meu aluno, eu sempre cobrei muito, eu sempre... às vezes eu acho que eu infernizo a vida dos meus alunos. Eu realmente bem rigoroso, sempre foi bem rigoroso. Honesto intelectualmente conosco e bem rigoroso. Porque assim, eu acho que tem que ter seriedade na formação do professor, é o mínimo que eu tenho que fazer, porque para isso eu passei num concurso dificílimo para entrar na universidade pública, e além do que, eu me preocupo muito como é que esse meu aluno amanhã está dando aula, entendeu? Agora, eu fico muito preocupado com essa era digital, que assim, eu sei que a era digital possibilita novos suportes de leitura. Hoje tem o Kindle, tem não sei o quê, tem o e-book, tem isso, tem tudo aquilo. Então, são novos suportes importantes para a difusão da leitura. Mas eu fico preocupado até que ponto isso está sendo lido, né? Seja o livro impresso tradicional, seja o Kindle, seja o virtual, seja lá o que for, né? Eu realmente ando muito pessimista com isso. Não sou talvez a melhor pessoa, não, para falar. Ô Leandro, deixa eu te perguntar uma coisa. A propósito dos teus livros, né? Você como leitor das cartas, das correspondências, e como um estudioso de literatura, você teve a possibilidade de ver os dois lados, né? Os bastidores, porque muitas vezes, né, as cartas, as correspondências sinalizavam para argumentos de obras literárias, para desenvolvimento de personagens, análise crítica de poemas, enfim. Você via os bastidores e, naturalmente, o pensamento, né, desses autores, desses intelectuais, e via as obras, o resultado concretizado daquilo que o autor, numa carta de 1 ano atrás, 1 ano e meio, comentou que faria. Estou escrevendo tal livro, e dali a pouco você vê o livro. E, notadamente, ao seu Amoroso Lima, é um pensador, um crítico, ligado a Igreja Católica, um pensamento mais, não é, hoje entendido, né, só contextualizando, não é, com um pensamento mais perto da direita, porém, lendo as cartas, e eu tive a oportunidade de ler os seus livros, você vê preocupações, né, com o bem-estar social, com a educação, com a saúde, com o indivíduo mais pobre, enfim, você vê naquela época um intelectual de direita com ideais mais próximos do que hoje, né, seria defendido pela esquerda. O que aconteceu com a direita? Ela piorou ou pioraram os intelectuais? O que aconteceu? Eu acho que as duas coisas. É uma pergunta interessantíssima. Por quê? Porque o atual governo federal, na minha opinião, do qual eu sou muito crítico, mas o atual governo federal, a ideologia do atual governo, embora eles insistem em dizer que não tem ideologia, que a coisa mais burra, essa gente não sabe o que é ideologia, porque assim, se tudo que eles fazem não é motivado por uma ideologia, eu realmente queria saber o que é ideologia. É óbvio que tem uma ideologia por detrás disso tudo aí, porque toda ação política é uma ação ideológica, né, e vice-versa. Então, o que acontece? O atual governo federal, na minha opinião, ele está destruindo a tradição da direita. Embora eu acho que ele seja mais, talvez, classificado como de ultradireita, mas eu acho que ele está destruindo a tradição de direita. E já existiu no Brasil, como eu acho que ainda existe um ou outro, político de direita de muita capacidade. Pensadores de direita de muita capacidade intelectual. Nós já tivemos no Brasil intelectuais e políticos de direita de renome internacional.
de renome internacional. O Alceu é um deles, ou seja, o Afonso Arinos, né? Tu pega até uma certa parte da produção intelectual do Fernando Henrique Cardoso também, seria de uma direita, uma centro-direita, e vários outros intelectuais, aí Gustavo Corsão, né? Nós tivemos aí uma quantidade imensa de nomes assim, importantíssimos, que eram verdadeiros intelectuais, alguns foram para a política, outros não. Então, o que as pessoas precisam saber que isso que está no poder não é conservador, não é pensamento conservador, é pensamento retrógrado, atrasado. Que o pensamento conservador, na minha opinião, ele é inteligente. Eu não concordo muito não, que eu sou mais ligado ao pensamento de esquerda marxista. Mas eu me encaixo mais dentro do pensamento marxista de esquerda. Agora, o pensamento conservador, ele tem uma base de intelectualidade importantíssima e que eu pesquiso muito. Na verdade, eu lido muito com os intelectuais de direita. Você lida com esse universo, Eu lido com intelectual de direita, intelectual de igreja, ligado a pensamento religioso, católico, esse povo todo da direita. Mas são pessoas que, por exemplo, Alceu Moroso Lima, o camarada em vida publicou 136 livros. E não são 136 livros que você escreve uma bobeirinha, não. É livro de 300 páginas, de 410 páginas, sabe? Livros que você, assim, leva tempo para entender e compreender a densidade daquele pensamento. E o cara viveu muito, morreu com 90 anos, mas publicou mais de 100 livros densos, que até hoje, por exemplo, as grandes teorias de crítica literária no Brasil tem que passar por ele, pelo Álvaro Lins, o Álvaro Lins era um cara de direita também, Álvaro Moreira, ou seja, Afrânio Coutinho, todos eles eram ligados ideologicamente à direita. E esses caras eram potências intelectuais. Então, essa corja que está hoje no poder, essa gente não é nem de direita e muito menos conservadora. São atrasados, retrógrados e eu acho que desequilibrados também em muitos aspectos, né? Então, eu acho que a gente está atrasando muito, a gente está caminhando muito para trás e volto a dizer, as pessoas... até isso eu falo para aluno, né? Eu não tenho problema nenhum com o pensamento de direita, com o intelectual de direita, que é um intelectual que você dialoga, que constrói numa perspectiva diferente da sua, porque a democracia é importante que tenha passos diferentes, pensamentos diferentes. É importante um belo discurso de esquerda e de direita se digladiarem, porque assim, a gente constrói o conhecimento, a gente constrói o pensamento, a gente constrói pontes, assim, ou seja, não tem que ser dialógico e dialético, não tem outra forma, né? Então, assim, aí você vem com essas loucuras, né, que a gente está vendo aí hoje em dia, né, com todo esse autoritarismo a ponto de censurar livros, tá entendendo? Dentre os livros, os títulos que foram censurados, estava Dom Casmurro. Por quê? Qual foi a justificativa para censurar Dom Casmurro? Porque, não, Dom Casmurro não, perdão, Memórias Póstumas de Brás Cubas, por causa da personagem Marcela. Por causa da personagem Marcela, por quê? Porque a justificativa foi o seguinte: era uma mulher muito dada. E aquela dali não é a figura da mãe brasileira. Ah, pelo amor de Deus, gente. Ou seja, isso não é argumento, isso é lixo, né? Ou seja, isso é lixo, isso não é argumento, né? Você dizer que Marcela não é o reflexo da mulher, da mãe brasileira. Ah, pelo amor de Deus, né? Duas coisas, né? Que não está se fazendo aqui em nenhum momento a defesa de uma ideologia de direita ou de qualquer... Mas, enfim, você, como pesquisador, você lida com esse universo, você mencionou muito bem. Né? Na verdade, assim, Oliveira, na minha vida de pesquisador, de organizador de cartas e correspondências, por incrível que pareça, eu só lido com a direita. Eu só lido com intelectuais ligados ao pensamento de direita. Onde eu estive mais ligado a um pensamento de esquerda nas minhas pesquisas foi no livro que você citou aí, que é o Cartas de Esperança em Tempos de Ditadura, que são as cartas do Frei Beto e do Leonardo Boff, que são escritores intelectuais marxistas, cartas que eles mandaram para o Alceu. Foi o único livro, porque, por exemplo, Mário de Andrade, Lúcio Cardoso, o próprio Alceu Moroso Lima, ou seja, Drummond, esse pessoal nunca foi ligado à esquerda. Então, assim, eu lido muito bem e gosto e digo, valorizo. Porque eram pessoas que tinham uma formação intelectual de altíssimo calibre, tá entendendo? E cujo pensamento está até hoje aí para a gente problematizar, para a gente discutir. É a comprovação de que o que eles pensavam tinha e continua tendo qualidade. Então piorou a direita e pioraram os intelectuais.
Porque a própria formação do intelectual, né, hoje em dia, a gente percebe que, por exemplo, essa geração mais antiga era aquela ideia do intelectual múltiplo, né, o camarada entendia de tudo um pouco, talvez, até, né, e hoje em dia a gente tem muito intelectual departamental, né, o camarada, ele é um intelectual especificamente num nicho, então o camarada entende tudo dessa caneta vermelha aqui, ou seja, ele entende essa caneta vermelha aqui, o que tu inventa perguntas sobre a caneta vermelha que ele vai saber responder. Mas aí, se você pergunta alguma coisa sobre a caneta azul, ele já fica... Eu acho que isso é uma questão um pouco complicada, eu acho que isso também é um pouco complicado, sim. E eu acho que o intelectual, ele tá omisso, na minha opinião, sabe? Eu acho que o intelectual... Eu gosto muito daquela figura, daquele padrão de intelectual do Sartre, que na década de 60, durante o Maio de 68 em Paris, o Sartre ajudou os seus alunos a cavarem trincheiras na Champs-Élysées, para cavar o asfalto, cavar buraco, por quê? Para se protegerem das tropas do Charles de Gaulle, né? Então, assim, e ficou lá dentro da trincheira dando aula, né? Ele e o Foucault também fez isso, dentro do buraco, com microfone, tem foto deles ali com os alunos e outros intelectuais e jornalistas, dando aula de microfone dentro do buraco da trincheira na Champs-Élysées. Essa figura do intelectual que eu acho que está fazendo muita falta nos dias de hoje, sabia? E tem o outro que se diz intelectual e que tem raiva da caneta azul, né? Além de não entender da caneta vermelha, ele ainda tem raiva da caneta azul. Não, o meu problema é o intelectual do WhatsApp. Esse a universidade do WhatsApp, aí ferrou. Pois é. Deixa eu te dizer uma coisa. Você falando de intelectuais, de escritores, enfim. Você sabe que a gente está se aproximando das comemorações pelo centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Vários pesquisadores e algumas universidades brasileiras importantes já têm se movimentado e sinalizado com o seu interesse em discutir, né, esse centenário, né, revendo conceitos, promovendo debates, publicações, simpósios, enfim. A programação promete ser bastante extensa e múltipla, porque você mesmo sabe, porque você vive isso no seu dia a dia, a Universidade Pública Brasileira, mesmo sob forte ataque, ela não parou um dia sequer. Mas não os trabalhos, as pesquisas, mesmo com a redução de verbas, enfim. As pessoas com quem eu conversei aqui até agora, né, e as pessoas com as quais eu dialogo no meu fazer como pesquisador, enfim, têm falado sobre isso, você lida com essas pessoas na rede social, a Universidade Pública não parou. Então, há uma programação, há uma expectativa de programação, de realização de leituras muito intensa e bastante aprofundada. Sem dúvida. Você é uma das pessoas que leu boa parte do acervo de cartas do Mário de Andrade, se não todo o acervo. Você é um dos grandes... Você é um dos grandes especialistas em Mário de Andrade no Brasil. Você nem gosta que eu diga isso, mas eu sei que é. Outros pesquisadores, né, e pessoas importantes, né, já citaram o teu trabalho, já discutiram com você em mesas, em simpósios internacionais sobre esse autor que você pesquisa bastante e com muita responsabilidade, que, aliás, é uma característica do seu trabalho, responsabilidade ao lidar com os acervos, com os arquivos, com os autores. Eu queria saber de você, 1922, lido no ano do seu centenário, daqui a alguns meses, pode vir a reposicionar algumas figuras, alguns conceitos? Queria que você comentasse. É uma pergunta muito interessante, porque essa questão que a universidade pública não parou e não vai parar, e não adianta ter perseguição, que a gente não para, não só na universidade pública, como também em outros centros públicos de pesquisa, instituições públicas de pesquisa, como o Museu Imperial em Petrópolis, que publicou e tem publicado coisas espetaculares, catálogos de exposição ainda relativa a 2019, anuários, ou seja, revista eletrônica impressa no Museu Imperial, temos publicado, Fundação de Casa de Rui Barbosa, enfim, que são centros de pesquisa públicos. A Casa de Rui Barbosa que está sob ataque, sob intervenção, né? E ainda assim, o pessoal está de uma resistência fenomenal, uma resistência assim, leonina mesmo, entendeu? Então nós temos a Fundação Joaquim Nabuco em Recife, que eu conheço muita gente lá, lido muito com eles também. Então são as universidades, os centros de pesquisa
assim, é uma tentativa de assassinato. Na verdade, é um epistemicídio, ou seja, matar o conhecimento. Há uma política de epistemicídio que afeta as nossas universidades e os centros de pesquisa no Brasil, seja em qual área for, é um epistemicídio. Mas ainda assim não adianta, porque assim, eles podem cortar verba para a gente publicar, mas eles não podem cortar a nossa capacidade de pensar. Não adianta, ele não vai cortar. Então, assim, eu sempre digo que governos passam, né? Seja de esquerda ou de direita, essa gente passa, né? E aí a gente não adianta, porque eles não podem demitir a gente, né? Ou seja, somos funcionários concursados, então eles podem cortar as verbas, que cortam, não tem mais dinheiro para nada. Mas eles não cortam o pensamento e a nossa capacidade e a nossa criatividade, entendeu? Não corta. Eu vejo isso muito pela UFMG e pelo Museu Imperial, onde eu lido mais de perto, eu vejo isso, essa capacidade que essas duas instituições públicas federais têm de resistir. Agora, o que você falou aí, que em relação a 2022, nós temos 4 grandes efemérides em 2022. 4 grandes efemérides. Temos o bicentenário da independência do Brasil, temos o bicentenário do nascimento da Imperatriz Teresa Cristina e toda uma discussão em torno da relação cultural entre Brasil e Itália, que é riquíssimo. Nós temos o centenário da própria Semana de Arte Moderna, conforme você falou, e tem um 4º centenário, que é a fundação do Centro Dom Vital. Volto à tua pergunta anterior. O Centro Dom Vital é um centro de intelectuais católicos ligado à Arquidiocese do Rio, onde surgiu grandes nomes da intelectualidade católica de direita no Brasil. Inclusive, eu vou citar alguns nomes que afetam a literatura brasileira. Alceu Moroso Lima, Álvaro Lins, Álvaro Moreira, Jorge de Lima, Augusto Frederico Smith, Otávio de Faria, Murilo Mendes. Ou seja, esse pessoal surgiu, né, que são grandes nomes da literatura, da crítica, da poesia brasileira, em torno desse centro de intelectuais católicos de direita. Volta àquela tua pergunta anterior, ou seja, eu não tenho problema nenhum em lidar com intelectuais e pensamento de direito. Por quê? Porque são pessoas inteligentes. Isso que está aí hoje é uma gente retrógrada e atrasada e louca. É diferente, se a gente não é de direita, isso tem que ficar bem claro, se a gente não é conservadora. Mas, ano que vem, então, são essas 4 efemérides, né? Bicentenário da Independência e da Imperatriz Teresa Cristina, o centenário do Centro Dom Vital e o centenário da Semana de Arte Moderna. Ora, toda efeméride, assim, de centenários e bicentenários, não sei o quê, provoca revisões. Provoca. A própria Semana de Arte Moderna, em 22, foi uma espécie de ato de revisão do centenário da independência, porque há um século atrás a independência fazia um século. Então, o ano de 1922 foi um ano importantíssimo na cultura brasileira, que houve toda uma revisão do próprio conceito de nacionalidade, de brasilidade, de dependência cultural, de colonização cultural, inclusive depois de decolonização cultural. Isso tudo explodiu em 22. Não é à toa que em 22 você tem a fundação do Partido Comunista Brasileiro, lá o primeiro, né, o Partidão, o PCB. Você tem o tenentismo no Rio de Janeiro e você tem em São Paulo a explosão que foi a Semana de Arte Moderna. Eu tenho certeza que no ano que vem nós vamos ter, assim, já estamos tendo revisões e revisões. Mas revisão, Erivelto, do cânone literário, especialmente a revisão, como eu poderia dizer, de outros modernismos. Eu já até falei com alguns amigos, eu não quero participar de nenhum evento que diga e que reafirme que só houve modernismo em São Paulo, porque isso é uma maluquice. Na verdade, no Brasil, houve modernismos. E bota S aí. Modernismos. Porque houve um modernismo no Rio, houve um modernismo em Minas Gerais fortíssimo, inclusive várias cidades. Houve um modernismo no Nordeste, obviamente, no Sul, no Centro-Oeste, né, em Goiás especialmente, e óbvio, em São Paulo, é claro. Então a gente tem que trabalhar no ano que vem, eu já estou trabalhando com meus alunos, com orientação de doutorado e mestrado, inclusive, com a ideia de modernismo, de modernidades. Elas, uma não exclui a outra, mas são projetos diferentes, mas uma coisa que eu acho importante, não hierarquizar. Qual que foi a mais ou a menos importante? Qual que foi a mais bonita, mais gostosa, menos bonita, menos gostosa, porque isso é burrice. A gente tem que trabalhar com o conceito de diferença. Ou seja, como que esses vários projetos de modernidades, de modernismos, como que o conjunto disso contribui para uma cultura brasileira forte, para o enriquecimento da cultura brasileira. Agora, você reafirmar
apenas o projeto hegemônico de São Paulo, apenas o projeto heróico de São Paulo, eu acho isso muito limitado. Eu acho que isso tem que ser revisado e muito, e pensar que, por exemplo, eu vejo o Rio de Janeiro, né? Ou seja, que eu lido muito com essa coisa dos intelectuais católicos, né? Do Centro Vital. O Rio de Janeiro teve todo um caminhar de modernidade muito próprio, que se assemelhou muito a Minas, né? Muito conservador, muito ligado à direita, muito ligado à política de direita e tal, muito semelhante a Minas Gerais. E o Nordeste tem uma outra perspectiva, né? Mais diferente ainda. Então eu acho que ano que vem a gente tem que repensar isso tudo, o bicentenário da independência, repensar a colonização e a decolonização cultural, que isso é uma questão que eu acho que nunca vai acabar, esse tipo de problema, né? Nunca vai nos deixar, e pensar os modernismos. Né? Aí eu quero trabalhar, porque eu estou me lembrando aqui, aproveitando os nossos amigos Bosetti e Marcos Pacho, professores da Universidade Rural. Há 10 anos atrás, o Bosetti organizou lá na Rural, na Faculdade de Letras, um congresso espetacular sobre os, na época, 90 anos da Semana de Arte Moderna. Né? Isso foi aí há 9 anos atrás, ou seja, em 2012, o Bosetti ajudou a organizar um belíssimo congresso de uma semana inteira, foi uma coisa espetacular, sobre os 90 anos do modernismo. E lá, há 9 anos atrás, em 2012, lá na Rural, a gente já discutia muito essa questão dos modernismos, né? Eu me lembro até que, inclusive, eu dei uma conferência lá sobre o modernismo do Rio de Janeiro, né? E os reflexos da Semana de Arte Moderna de São Paulo no Rio, que não teve nenhum, praticamente. Ou seja, a Semana de 22 em São Paulo passou batida no Rio de Janeiro, a imprensa carioca, né? Ou seja, nem aí para a Semana lá de São Paulo. Então isso a gente já levantou em 2012 lá na Rural. Ano que vem, e já esse ano, a gente tem que trabalhar nessa perspectiva. Ou seja, é uma revisão do cânone, mas é uma revisão do cânone no sentido de abertura, de congregar novas possibilidades e novas propostas modernistas. Eu acho que isso é fundamental. Maravilha, Leandro. Bom, a gente está caminhando para o final, né? Eu quero muito agradecer a você, né? Mas não posso conversar com você sem fazer uma pergunta, uma menção a uma situação que aconteceu algumas vezes quando eu fui seu aluno. As camisas que você usava cada semana com uma campanha diferente. Uma semana era a campanha salarial dos professores particulares, na outra semana era síndrome de Bornô, na outra semana era a frase de um personagem de um livro da literatura. Conta essa história para quem está assistindo a gente. Como é que era isso? Como é que você escolhia essas camisetas? Era o estado de espírito? Como é que era isso? Eu sei que a síndrome de Bornô ficou famosa. Eu sempre fui sindicalizado, né? Ou seja, eu sempre, desde que eu comecei a dar aula, há 28 anos atrás, eu sempre fui de sindicato de professores, né? Hoje em dia eu sou do sindicato dos professores das universidades federais. E eu sempre tive muita atividade no sindicalismo do magistério, né? E não sei se você sabe, quando a gente participa dos sindicatos, a gente recebe muito dessas blusas, né? Dessas camisetas. Então, assim, toda campanha, manifestação, tal, essa coisa toda, você tinha uma blusa diferente, né? Em geral, essas blusas são sempre com gritos de guerra, né? Xingando, falando mal do governo, né? Assim, eu tenho um monte, né? Um monte, assim. A última que eu tenho aqui é uma blusa toda preta, sabe? Assim, que foi uma passeata que nós fizemos em Belo Horizonte em 2019, ainda antes da pandemia. Aí tinha todo mundo de preto, eu fui tudo de preto e tal. Enfim, eu adoro essas coisas ligadas aos sindicatos dos professores, né? E militante. Aí tinha a famosa camisa da síndrome de burnout. Por quê? Porque era uma campanha do sindicato dos professores na época, isso em 2010, 2009, por aí, porque os professores estavam tudo ficando maluco, deprimido por causa da síndrome de burnout. E aí eu ganhei várias camisas da síndrome de burnout. Então, quando eu ia dar aula com essas camisas, não era a mesma, é porque são várias. Assim, e era engraçado que muitas vezes eu ganhava várias camisas com o mesmo dizer, porque às vezes um colega aí numa manifestação ganhava uma camisa e me dava. Aí o outro, não sei onde, ganhava a mesma camisa e me dava. Então, assim, quase toda semana eu ia com a camisa, com uma síndrome qualquer ligada aos problemas que os professores sofrem hoje em dia, né? E eu me lembro também que eu tinha uma camisa do Kafka, que era uma frase da Metamorfose, que vocês também ficaram traumatizados, porque eu amo Kafka, e a Metamorfose, para mim, assim, é uma espécie de bíblia, né? É um conto, ou seja, não é nem romance, mas a Metamorfose é quase que uma bíblia para mim. E aí eu me lembro, não sei onde que eu fui, que tinha uma... Não,
Eu estava fora do Brasil, acho que tinha um congresso, não sei onde aí, e aí tinha umas blusas do Kafka com frases da Metamorfose. Mas com aquelas frases mais depressivas, aquelas coisas assim, mais de desgraça existencial do Gregor Samsa, que são as melhores para mim, que eu adoro coisa depressiva, né? E aí eu comprei isso tudo e andava, ia dar aula com essas coisas. Vocês ficaram traumatizados. Ficávamos anotando as frases, cada semana ou cada aula uma frase nova. Maravilha. Leandro, quero muito agradecer você abrir um espaço na sua agenda. Eu sei que você está com projetos aí em andamento. Você citou rapidamente Murilo Mendes. Sei que você está aí mergulhado no arquivo de Murilo Mendes, escrevendo, trabalhando, e abrir um espaço na tua agenda para me receber, para conversar comigo, para conversar com as pessoas que estão acompanhando você. Quero agradecer muito a você por essa oportunidade, agradecer a você pelo trabalho que você fez como meu professor, que foi fundamental, agradeço muito, e desejar a você muita saúde para você e para sua família, que assim que essa pandemia passar, que a gente possa se encontrar para continuar discutindo literatura, epistolografia. Muito obrigado, e aí abro espaço para suas considerações finais. Não, muito, agradecer também a você o papo, você foi dos grandes alunos que eu tinha, já tive, assim, eu sou muito feliz do ponto de vista profissional, sabe? Porque eu já tive muito aluno medíocre, mas assim, eu acho que os alunos melhores, os alunos bons, ainda bem, superaram a mediocridade de alguns. E eu realmente tive grandes alunos, né? Hoje são ex-alunos professores. Você é um deles, o Flávio, que vai vir, né, dos próximos dias aqui do Encontro, Flávio Oliveira é um deles, o Marcos Paz, que já esteve aqui, é outro. E assim, realmente, pelo contato que alguns fazem ainda hoje, por Facebook, por Twitter, essas coisas assim, eu vejo que realmente eu marquei a vida de muita gente, sabe? Hoje em dia, com quase 30 anos de magistério, 28 anos, eu realmente percebo que assim, eu marquei a vida de muita gente, pro bem ou pro mal, mas eu acho que eu marquei mais pro bem. Porque hoje, assim, são grandes professores, grandes profissionais. Por exemplo, daqui a 15 dias, eu estarei numa banca de mestrado da Rural, do mestrado em História da Rural, e o rapaz foi meu aluno em pré-vestibular. Ou seja, como o Marcos Paz foi meu aluno não em escola, mas foi meu aluno em pré-vestibular. E aí, daqui a 15 dias, eu vou estar numa banca de mestrado desse rapaz, que ele foi meu aluno em pré-vestibular uns 20 anos, uns 15 anos atrás, mais ou menos, né? Então eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que o que fica é isso, o que fica são essas grandes experiências que a gente constrói ao longo da vida. E dizer para as pessoas que eu sou muito acessível, ou seja, eu tenho 1000 coisas que eu faço ao mesmo tempo. Por exemplo, eu estou, no momento, organizando 2 correspondências. Estou organizando a correspondência de Alceu Moroso Lima com Jorge Lima, autor da Invenção de Orfeu, é uma correspondência belíssima. E também estou organizando a correspondência da Princesa Isabel com uma amiga dela chamada Maria Francisca Álvares de Azevedo, que era irmã do poeta Álvares de Azevedo, lá do Romantismo. Então, segunda, quarta e sexta, eu estou na organização do Alceu com o Jorge Lima. E terça e quinta, da Princesa Isabel com a irmã do Álvares de Azevedo, né? Então, assim, a minha vida inteira realmente é isso. Eu passo o dia inteiro estudando e trabalhando, né? Eu faço isso realmente por prazer muito grande, ou seja, a gente não ganha dinheiro publicando livro, porque, né, não somos best-seller, mas eu acho que a gente ganha muito em capital humano e capital intelectual, né? E eu acho que é isso que fica. Então, assim, agradecer muito a você, a quem está aí nos assistindo agora. Tem prima minha aqui, que eu já vi o nome dela passando aqui, a Selma. A Selma está aí. Grande beijo para a Selminha, minha prima. E também, assim, no futuro, né? Ou seja, no futuro, quem vai nos assistir, eu acho que é sempre importante, né? Então, muito obrigado aí pelo convite, Arivelto. E fica aí aberto para outros papos, né? Ou seja, até a próxima, então. Muito obrigado a quem nos assistiu. Uma boa noite. Na próxima segunda eu converso aqui no Filme da Sua Vida com o dramaturgo, o professor Flávio Oliveira. Ele vai contar um pouquinho para a gente sobre as videolocadoras e o cinema. Então, até lá, muito obrigado. Um abraço, Leandro, boa noite. Até a próxima. Um abraço, boa noite também. Tchau, boa noite. Mundo.